Boa tarde, começando mais um Vale Business aqui no T7 News. Agradecer a você, o nosso público ouvinte, por estar aí acompanhando nossos programas. Pedir para você se inscrever no nosso canal T7 News no YouTube, T7 News Jornalismo. Faz lá a busca, se inscreve, você não paga nada e ajuda a gente a difundir o jornalismo aqui em Taubaté e aqui no Vale. Hoje, com uma grata satisfação, estou recebendo aqui nos nossos estúdios, nosso programa Vale Business, Guilherme Danelli. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Boa tarde, prazer pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, poder contribuir com vocês, todo esse crescimento que vocês estão fazendo sobre negócios aqui no Vale, sobre empreendedorismo de forma geral. Obrigado. E obrigado também pelo presente que você me deu aqui, que é o seu livro autoral, né? Quebre o seu ego, não sua empresa. Hoje em dia o empresário tem um ego lá em cima, não é só no jornalismo que a gente tem algozes e senhores que têm um ego lá em cima. Cara, exato, esse livro conta algumas passagens, né? Inclusive eu que já tive uma passagem de ter quebrado há 6 anos atrás, e uma vez que o empresário acaba trilhando um caminho de acertar muitas vezes e fazer a mesma coisa do mesmo jeito, acaba criando, sim, em algumas instâncias, o que eu trago como ego no livro, justamente porque é essa construção dos acertos ao longo do tempo. E hoje a gente sabe que com toda a inovação, com tecnologia, com IA, com marketing digital, não dá para você ser refém não só nessas questões, mas quanto algumas questões interpessoais, questões relacionais. Então eu trago alguns pilares, né, tanto na carreira, na família e etc., como relações como com o ego podem impactar na trajetória da companhia, né? Então eu trago ali que hoje um CNPJ ele é traçado por um CPF principal e um conglomerado de CPFs adjacentes que fazem isso dar certo ou dar errado, né? Então, quando a gente junta essas questões, aí obviamente tem um ego envolvido, tem algumas questões de erros e acertos que podem levar ali um empresário a ter um sucesso ou ter um fracasso. Perfeito. Então, acaba influenciando bastante o CPF no CNPJ. 100%. A não ser que você já viu um CNPJ abrir sozinho, produzir sozinho, vender sozinho, cara, o CPF está totalmente incluído nessa relação da ideia do negócio, na empresa, na gestão, nas vendas, nos funcionários, na família, né? Então, isso é 100% importante para que tenha o sucesso de uma companhia. E muitas das vezes o CPF não está preparado para esse negócio. A gente Exato. sabe que hoje informação tem valor, dados têm valor. Hoje esse empresário, ele abre seu primeiro negócio sem ter assim uma noção holística, né, os 360 graus de como vai ser a operação dele, muitas vezes é herdeiro, né, Exato. herda do pai para o filho. Conta para mim um pouquinho como é que você enxerga, qual é a sua visão desse cara hoje que está ali iniciando, mas que ele precisa ter essa gama de conteúdo para ter uma operação certeira, para saber dos riscos, para se planejar e fazer um bom negócio. Cara, o empresário ele precisa ter algumas capacidades, né? Além de muito apetite a risco, porque hoje a gente sabe que empreender no Brasil é algo delicado, quando escolhe-se um ramo de negócio, ou tem uma grande oportunidade, ou você tem que ter minimamente um conhecimento daquela área. Porque se você empreender em algo que você não conhece, você está praticamente num caminho pro fracasso. Não existe E, fórmula pronta para o sucesso, não né? existe, cara. E o que acontece no Brasil é que as escolas não educam as pessoas a serem empresários, né? Então você não aprende sobre marketing numa escola de administração, engenharia, você não vai aprender sobre vendas numa engenharia civil. Pô, só que uma incorporadora precisa ter vendas, precisa ter. Então, quando você vai para ser empresário, tem algumas skills: marketing, gestão de pessoas, vendas, finanças, contabilidade. São inúmeras áreas que você precisa ter minimamente uma noção para discutir, precisa ser passado para trás, etc. Então, quando você vai empreender e começar um negócio no Brasil, existem algumas questões que você precisa entender minimamente para você começar a fazer. Pode ser que dê certo. Tem várias pessoas que foram dar certo e foram começar a se profissionalizar bem depois. Só que se o empresário ele não tem um apetite para aprendizado, né? O João Kepler, que é meu sócio na Equity Fund, ele sempre fala, cara, o empresário tem que ter um coração ensinável. Porque se ele não tem um coração ensinável, não tem como ele fazer essa trajetória
de sucesso, porque você vai esbarrar, você vai bater cabeça em coisas que não precisa. Óbvio que pode ser que dê certo, tem vários casos de pessoas que dão certo, né? Mas a chance de dar errado é muito grande. Então tem que ter algumas habilidades E ali. o Brasil é um celeiro de CNPJs que tem ali um tempo muito pequeno de sobrevivência, Total. né? A gente tem uma rotatividade muito grande, uma mortalidade de CNPJs, de pessoas que com suas melhores ideias não conseguiram simplesmente colocar isso em prática ou colocaram da maneira errada, tomaram esse crédito do mercado, ou tomaram essa ideia errada e não conseguiram edificar esse projeto. Por que acontece isso, Guilherme? Cara, Essa mortificação, essa mortalidade gigantesca de tem algumas razões, CNPJs. né? A maior parte dos CNPJs não passa nos 5 anos, né? Então, eles... É triste isso, né? Porque Exato. tem tantas boas ideias aí. Mas acontece que tem uma questão de gestão, de entender um pouco, de misturar, de não saber exatamente, às vezes, calcular a margem de operação. A gente entrou como sócio de uma operação agora que os caras estão com um endividamento muito alto porque a margem é muito pequena. Então, qualquer questão que você tenha de dificuldade ali, você vai ter um problema. Perfeito. Então, quando o empresário ele não sabe separar o bolso do PJ do bolso da PF, ele mistura todas as contas. Ele tem uma questão de gestão e vai rolando, vai fazendo as coisas, não calcula a margem, não embute certos custos, etc., a chance disso dar errado é muito grande. Ele vai arrastar durante um tempo, vai se endividar, e aí, como ele não sabe tomar dívida, crédito, ele não é ruim. Todas as empresas grandes do país hoje, elas têm dívida. Então, você pegar principalmente das empresas de capital aberto, que seus balanços são públicos, todas, assim, salvo engano, as que não tem dívida, mas a maioria tem dívida. Pode até ser que tenha caixa para pagar essa dívida, mas que tem dívida, ela tem. Por quê? A dívida não é ruim. A gente financia hoje, nossa estrutura, a gente recebe hoje em torno de 10 operações por dia de PJs que querem captar recursos. Né? Então, boa parte é o setor imobiliário, que financia muito término de obra, e boa parte são indústrias, varejo, etc. Mas a gente está falando ali de mais ou menos de 2 bilhões e meio de solicitação de crédito por mês. Então, só que assim, quando a gente vai ver, a estrutura da empresa está totalmente complicada. Ou defasado também, né? Não tem uma estrutura para você ter um laço de garantia, não tem imóvel, não tem recebível, não tem... Então, assim, o empresário está sobrevivendo, está vivendo o dia a dia ali, e ele acaba quebrando por uma má gestão da operação e uma gestão das finanças. Então, obviamente, você tem ali alguns gaps que você consegue mensurar, ajustar, e não precisa ser muito. Tem coisas que pequenos ajustes ali, você consegue melhorar os índices da companhia, e aí sim você entra para dar crédito. Né? E aí a gente recebe muito a operação da construção civil, e tem várias operações, os projetos são bons, são cidades boas, etc. A gente vai financiar o país inteiro. São projetos bons, são boas operações, só que o momento da empresa não está bom, a forma que ele fez as vendas, a forma de entrada e parcela é ruim. Então, assim, o próprio empresário, por não saber, acaba evitando ele de expandir. Né? Então, isso acontece bastante também. Eu ouço muita gente, né, querendo idealizar um negócio, querendo ser empresário, né, fazer o seu tempo, idealizar ali aquele projeto que está durante anos, ou muitas vezes é uma coisa que vai trazer uma rentabilidade para ele, né, e para a família dele, estruturar financeiramente. Mas no Brasil eu não vejo a cultura de vender empresas. Infelizmente a gente tem que entender isso também. Você idealiza, personaliza, faz a performance, executa, mas também você tem que vender. Exato. Vender empresas hoje é difícil, Guilherme? Não é difícil, o mercado ele tem algumas janelas, mas hoje a maioria das vendas elas acontecem por falta de sucessão ou por consolidação. Perfeito. Né? Então, o Flávio Augusto, ele fala que a empresa ela nasce e ou ela vai falir, ou você vai morrer e vai ser herdada, ou você vai vender. Não tem outro caminho para uma companhia. Ou você vai fechar essa empresa, ou você vai morrer e vai deixar de herança, ou você vai vender. Só que vender, nem todo mundo pensa em vender. Né? E tem um mercado muito grande de consolidação, principalmente consolidações setoriais. Então, uma empresa, a gente é sócio de uma empresa de cosméticos, por exemplo, shampoo, condicionador, sabonete, classe C e D. Daqueles Arcângeles, não. Não, a gente é sócio de uma outra operação. Senão a conta não fecha, né? A gente é sócio de uma outra operação, chama Toque Botânico, produto muito bom,
que a gente entrou, além do empresário ter um coração ensinável, as duas concorrências já foram vendidas. Então a gente tá preparando a operação para daqui uns 5 anos ela ser vendida. Por quê? Porque esse é o caminho. Uma P&G, uma empresa muito grande vai vir e vai comprar eles. Então a gente já virou sócio, a gente tá acompanhando o crescimento da empresa, está ajudando eles no crescimento da empresa, justamente porque a gente quer participar dessa venda. Então esse é o movimento. E tem alguns setores que obviamente eles são consolidáveis. Hoje tem muito capital estrangeiro procurando marcas brasileiras, empresas brasileiras que queiram, assim, serem vendidas. Um pouco. Que eu te falei, são janelas, né? Existem as janelas e aí tudo envolve uma questão de risco país, insegurança política, insegurança jurídica. Então, existem outros países que o capital estrangeiro consegue ter uma segurança política, segurança jurídica melhor, ainda assim que o produto aqui seja melhor. E esse estrangeiro, ele consegue tomar esse crédito, tendo esse referencial da operação dele fora do Brasil, e investir no Brasil? Hoje a maioria dos veículos estrangeiros já tem uma estrutura dentro, já tem um dinheiro integralizado no país, já tem toda a operação. Tem fundos, você faz um fundo aqui, faz um fundo lá fora, traz o dinheiro, isso já está bem mais fácil ultimamente. Eu me recordo de ver alguma coisa no sentido de Mumbabala, né, que tinha os investidores, Meio Oriente, Oriente Médio, na verdade, e você vê que esse capital estrangeiro operando, né, aqui no Brasil atualmente, até o capital chinês, né, empresas chinesas se colacionando, conseguindo mercado, contratos públicos, né, tanto com a Petrobras quanto com a Vale, né, e tendo essa porcentagem bastante aguçada, né. Então é um caminho também de uma via dupla, né, tanto o investidor de fora investindo no Brasil e acreditando nesse Brasil que se desenha, quanto o investidor de dentro buscando tomar crédito de fora. Exato. Hoje para a parte de crédito, tá? O Brasil está num momento delicado por causa da taxa de juros, então qualquer coisa que você vai fazer é 15 mais alguma coisa, né? Então você vai pegar, você pega a taxa de juros básica, você vai colocar mais alguma coisa. Então os investimentos internacionais que vêm principalmente para equity, né, que é para participação, são para teses específicas, tecnologias específicas ou soluções específicas. Já não está tão atrativo mais para você entrar numa empresa, para daqui 3 anos você ter uma rentabilidade de 40%, sendo que se você tivesse deixado em alguma taxa de juros em termos de dívida, com inúmeras garantias, você ia ter mais ou menos a mesma coisa. Então Perfeito. Fica um pouco complicado você optar por ser sócio de algo, sendo que na dívida paga o mesmo risco-retorno. E entra um pouco do conceito do investment banking, né? O banco de investimentos. Que a gente estava falando do contexto histórico, né? A gente pega lá do tempo de Florença, Gênova, na Itália, onde os comerciantes buscavam, então, edificar ali os seus investimentos e projetos, então tinha lá o crédito. Se a gente fizer um paralelo desse momento lá oportuno, fizesse paralelo também de quando teve esse surgimento nos Estados Unidos, né, o JP Morgan pegou essa era do ouro, né, para os dias atuais. Eu acredito que tenha algum grau de verossemelhança, um grau de parentesco. Hoje o comerciante, hoje o empresário, ele age praticamente da mesma forma, né? Ele tem um projeto, vamos colocar para o nosso público, ele tem um projeto na praça. Sim. E ele quer aquele recurso para que aquele projeto então seja acelerado ou que ele tenha aquela garantia de que realmente vai acontecer. Como é que é esse desenho hoje? Os empresários te procuram para bons projetos e ruins projetos, maus projetos? Tudo. Passa ali e passa a ser bom? Você mencionou bem, a gente está num momento de transição muito forte, né, que se assemelha ali após 29 nos Estados Unidos, que foi quando muita solução foi trazida. Hoje, a gente, em janeiro agora, né? a regra da CVM 88, que era o crowdfunding, que nasceu em 2018, por exemplo, que permitia captações até 15 milhões de reais, agora passa a ser até 50 milhões de reais de valor de emissão. Isso, entenda que o crowdfunding é uma regulação da CVM, para que você capte, pode ser varejo, pode ser institucional. Perfeito. Então você pode fazer, se você quiser abrir uma dívida ou equity da própria T7 para sócios investidores da região, etc., você consegue utilizar a regra da CVM 88 para você poder trazer sócios, isso tudo num ambiente regulado, tudo uma estrutura auditada pela CVM, etc., para que pessoas investam 5 mil, 10 mil, 50 mil e compre
30% do T7. Isso no sentido equity ou uma emissão de dívida. O T7 tem ali seus recebíveis de patrocínio, etc. E você consegue fazer um título de dívida, uma nota comercial, um certificado de recebíveis, etc. Para que você consiga antecipar esses recebíveis de patrocínio, de eventos, né, alguns recebíveis futuros ali, que você consegue levantar recursos. Então, existem algumas formas de você levantar recursos, né? Se você, óbvio que quanto maior o início da operação, mais difícil é, o mais caro para o empreendedor é. Então, se a ideia é realmente inovadora, vende o carro, pega com os amigos, pega com a família e dá um jeito, ou faz uma emissão de crowdfunding, faz uma emissão, uma oferta pública, alguma coisa do tipo, para que você consiga levantar esse capital, porque se você, eu falo, se você tem um sonho em um PowerPoint e chega na mesa agora, você tem, eu tenho esse sonho de fazer, tenho um sonho de fazer um podcast, etc, que vai custar 30 mil. Tá bom, eu te dou os 30 mil, só que eu tenho 80% do negócio. Agora, eu estou fazendo um podcast, tem 10 episódios, 1 milhão de visualizações, etc. Eu quero 30 mil. Pô, legal, 30 mil já é 5% do negócio, 10% do negócio. Perfeito. Então, os momentos vão impactar muito no preço do negócio, né? Então, a ideia é tente andar o quanto mais, de alguma forma, de capital próprio, mostre o que está fazendo. O mercado de capitais, ele é um storytelling na veia. Não me dê dinheiro que eu vou fazer tal coisa. Eu fiz tal coisa com esse tanto de dinheiro, me dê mais dinheiro que eu vou fazer mais coisa. Aí tem os momentos de captação, aí você capta R$1 milhão, faz mais um pouco, mostra que você fez mais um pouco, capta mais 5, mostra que você fez mais, com 5 você capta 30, e assim vai, até chegar num IPO, por exemplo. Mas a jornada, ela é difícil no começo, fato. Né? Então, precisa se pensar muito bem, olhar o que vai fazer. Hoje, nossa estrutura é um pouco difícil a gente ajudar empreendedores que estão começando. Para startups que já tem movimentação, etc. O João, que é meu sócio, tem ali a Bossa Nova, etc., que a gente até consegue indicar. Hoje a gente consegue atender... Cara, 60% das empresas que a gente atende hoje é da construção civil. Então a gente financia término de obra, por exemplo, o cara está fazendo um empreendimento de R$30 milhões, já tem 10% de obra, 40% de venda, a gente entra financiando 20, 15 milhões de reais. Vai subir um boom, né? Vai ser impactado muito pelo programa de aceleração do crescimento nos próximos anos, né? Está crescendo muito, cara, em várias cidades. A gente financiou obra em Santa Catarina, em São Paulo, Goiás. Então, sim, tem... Principalmente na questão 2.0, as Smart Cities, né? Então, isso vem como uma solução, mas também vem com uma carga por trás, que é você adequar a infraestrutura da sua cidade para isso. Aqui na região, São José dos Campos fez o papel. Exato, muito bem. Fez lá com a BYD colocando a linha verde, fez a infraestrutura viária do município, colacionando esses investimentos em matriz de mobilidade, porque, infelizmente, hoje o Brasil ele se conecta por mobilidade. Exato. Você pensa, a primeira coisa que você tem que pensar na sua empresa é logística. O restante vem ponto a ponto, par a par. Mas o Brasil hoje é logística. Você tem uma bitributação de um estado para o outro, tem uma série de consequências. Como é que você enxerga esse Brasil 2026? Qual é a sua visão para esse 2026? O que não se deve fazer nesse Brasil de 2026? Cara, é delicado porque assim, eu vejo empresários muito preocupados o tempo todo. Só que é o 26, é 16, é 14, é 18, é 20. Então, assim, existem empresários muito preocupados com as questões, e elas são preocupantes, questões de política, etc. Existem empresários que só olham para o próprio negócio e continuam. E se fecham. E se fecham. Clausuram, né? Eu sou dessa tese. Né? O mercado, acho que assim, o Flávio Augusto fala muito disso, né? Ele cresceu no Collor, no Fernando Henrique Cardoso, no Lula 1, no Dilma, Bolsonaro. Ele cresceu em todos os anos. Então não é uma questão de qual governo está. Óbvio que, a depender do que está acontecendo, você precisa fazer algumas adaptações. Você
pode acelerar ou frear algumas coisas, mas entender que por causa do governo, por causa da Copa, por causa de alguma coisa, a sua empresa vai deixar de crescer ou vai quebrar, aí é que a gente tem um problema. Entendi. Porque daí você está querendo terceirizar uma culpa. Está querendo terceirizar, a minha empresa não foi bem... Mas influencia, não influencia? Cara, entrando, se você deixar influenciar, sim. Entrando numa seara muito atual, eu vejo muito investidor correndo do Brasil, né? Indo para o Uruguai, buscando o Paraguai. Então, você acha que é um receio? Alguns empresários, sim. Tem uma empresa que a gente é sócio também, que faz bumps para perfume, Sim. cosméticos, etc. Ela está fazendo uma sede no Paraguai. Então, assim, ela está preocupada com o governo se vai vir ou não? Talvez sim. Mas não é que isso vai parar a empresa. Pelo contrário, ela está fazendo uma movimentação que vai crescer o dobro. Então, o fato de ter alguma questão política ou econômica, etc., não pode ser um impeditivo de você fazer algo. Você tem que tomar, né, o fato de estar chovendo não é que você vai ter um impeditivo de você sair para rua. Você tem que tomar algumas precauções, tem que fazer. Mas se isso te impede, aí que mora o problema. Perfeito. Então, porque senão você fica refém de um terceiro. E aí você nunca vai empreender. Construção civil, que a gente atende muito, por exemplo, cara, ele começa um planejamento, ele compra um terreno em um determinado cenário, lança em outro determinado cenário, e vai terminar a obra no outro cenário. Isso a gente está falando de dois tipos de governo. O cara começa um empreendimento a 6% de juros, acaba a 15%, ou ao contrário. Então, assim... Entra o custo Brasil. Imagina se esse cara fosse preocupar com uma eleição. Não tem que pensar muito, tem que entender, ter um bom produto, que tenha aceitação, etc. Porque, assim, mesmo que tenha uma questão de governo, uma questão de inúmeras política, economia... O pessoal vai continuar consumindo, o pessoal vai continuar andando, vai continuar comprando, vai continuar fazendo. A própria pandemia, um monte de gente achou um monte de coisa. Cara, continuaram consumindo, continuaram comprando, continuaram fazendo. Cara, nada. Apesar de ter sido um caos, apesar de muita empresa quebrou, muita gente perdeu ente querida, etc. Cara, as coisas elas continuam, independente de. Então, a minha visão para 26, pelo menos para as nossas empresas, é assim, totalmente otimista. Tem seus desafios, mas assim, eu só vejo como potencial, principalmente a gente que tem, o nosso principal pilar é essa questão de financiar empreendimentos, financiar empresas, etc. Para a gente taxa de juros caindo, o pessoal toma mais dinheiro, então para a gente vai ser melhor ainda, inclusive, né, porque a gente vai emprestar mais. Então acaba que para a gente vai ser bom. Agora, para o empresário também, ele vai estar toda uma taxa de juros mais barata, vai renegociar as dívidas que ele tem, vai poder, com juros mais baixos, ele vai aumentar a margem dele. Então eu não vejo como nada pessimista, pelo contrário. É um processo de adaptabilidade, né? Exato. Tem que ter, além das hard skills, das soft skills, você tem que ter essa adaptação. Exato. Ao contexto, né? Essa questão do Mercosul que fizeram recentemente, né, nos últimos dias, tem levantado muitos bons olhares para a Europa, né? A Europa sempre foi parceira comercial do Brasil de anos e anos. Como é que você vê isso? É ainda um mar a ser percorrido? Já tem algo ali orbitando a DCM, qual você é sócio? Cara, na verdade, assim, acho que coisas acontecem, principalmente em outros mercados, etc., mas as empresas precisam estar prontas. Perfeito. Eu acho que o número de empresas, dos 23 milhões de CNPJs que a gente tem no país hoje, o número de empresas que vai ser impactado por uma decisão dessa é muito pequeno. As empresas que a gente vai abrir outro mercado, um fundo americano me procurou, porque eles estão abrindo uma operação como se fosse um centro logístico na África para atender a Ásia. E queria a nossa ajuda ali para algumas empresas, para apresentar algumas empresas do Brasil que tinham interesse em levar suas operações para a África. Perfeito. Cara, o número de empresas que está pronta para isso acontecer é muito pequeno. Tem toda uma estrutura, tem toda a questão aduaneira, tem toda a questão de tributária. Então, assim, o Brasil carece muito disso, né? Navegação de cabotagem. Enquanto, total. Outros países, né? Estados Unidos fez o seu percurso com o Texas também, tendo um centro logístico gigantesco. A China nem se fale, né? Mas essa rota da seda indo ali para esses portos e aeroportos, a China praticamente comprou tudo, né? Sim. Se você pegar o Estreito de Hormuz até a Grécia, pertence tudo à China. Então, buscando de fora, lá da África do Sul, aqui no Brasil, para fazer essa consultoria
e ele conseguir, então, dinamizar esse percurso. Lógico, uma análise criteriosa, rigorosa, Exato. analisando todo o cenário local. Exato. Então, assim, algumas questões vão impactar pouco a massa crítica, né? Os empresários que estão, de fato, fazendo acontecer, que é o empresário que fatura ali de 500 mil por ano até 50 milhões por ano, por exemplo, que é a grande maioria, porque, óbvio, existem os menores, informais, existem os maiores que mexem os ponteiros de fato, mas assim, Sim, a grande massa, o varejista, as pequenas distribuidoras, os industriais, etc. Cara, esses caras estão fazendo, estão empregando 30 pessoas, 20 pessoas, 80 pessoas, cara, são esses caras que estão carregando nas costas, esses que pagam o preço. Então, perfeito. alguma decisão de questão de exportação, etc., vai impactar pouco esses caras. Então, e aí, na minha concepção, assim, existem algumas coisas mais para ficar politicamente mais bonitas as coisas, estamos abrindo um monte de portas, mas vai impactar pouca gente. Perfeito. Conta pra gente um pouquinho da sua vivência e experiência no Canadá. Você morou um pouquinho lá, eu também sou estrangeiro, nasci no Legal. Panamá, né? Pra gente é sempre uma nova realidade, né? Aprender uma nova língua, uma nova cultura. O que te moldou enquanto profissional? Antes de você, lógico, entrar nesse segmento, né? De investir em empresas, investment bank. Conta pra gente o que te moldou essa vivência no exterior. Cara, na verdade, eu já morei em 5 países. África do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, Itália e Canadá. Meu Deus. Então, assim, eu sempre gostei de sempre E estudar. nascido aqui em Taubaté, tá? A gente está aqui ao vivo conversando já há um bom tempo, né? Uns 40 minutos antes e agora durante o programa. Mas daqui de Taubaté, viu? Guilherme Danelli. Então, assim, nos Estados Unidos eu fui morar numa faculdade, estudar liderança e gestão de pessoas. Em Sim. Londres fui estudar gestão estratégica de negócio, etc. Então, assim, essa troca com outras pessoas, com outras culturas, com outras tecnologias. Cara, quando eu fui para o Canadá em 2019, você já sacava no ATM ali, naqueles saques eletrônicos, Aham. com Bitcoin. Em Já 2019, tinha o já Bitcoin lá tinha. operando. Não, você já transferia, você abria a sua conta ali no caixa eletrônico, e você convertia Bitcoin em dólar e sacava em nota de transferência de Bitcoin em dólar. Me recordo Então, quando tinha o Banco 24 Horas na do Epaminondas, né? então assim, existem coisas. Quando eu fui para Londres em 2018, cara, já se falava muito de blockchain, etc. Isso já está Essas camadas de segurança, né? como segurança de Uhum. dados. Então, assim, existem muita troca quando você vai vivenciar. Eu falo que o mundo é muito pequeno. Existem muitas trocas, muitos aprendizados. Pô, eu morei na África do Sul, morei com um árabe que era neto de petroleiro. Era, assim, era o nível. Só que você pega um cara desse que era alguns bilhões de dólares de patrimônio e a cultura dele era de uma humildade que você tem muita gente que não tem 1 milhão de reais que não tem essa humildade que esse cara tinha, né? Exato. Então, existem uma troca de cultural muito grande. Acho que de Existe lá vem um pouquinho dos insights do muito, livro, cara, hein? muito. Quebra Que o a gente seu ego. viu Acho que deve ter sido uma biografia, né? bem Desse seu bacana. parceiro lá na África do Sul. Tem bastante coisa, porque a gente. Então, assim, essa vivência internacional eu recomendo para quem quer abrir, tem feiras internacionais, né, que vai experienciar outras coisas, vai esquiar, óbvio que precisa investir um recurso, né, mas você pega, por exemplo, o Luciano Hang, dono da Van, Sim. a cabeça dele abriu quando ele foi para os Estados Unidos pela primeira vez. O símbolo da loja dele tá ali, justamente em Nova York, né, a Estátua da Liberdade, justamente porque ele ele falou, cara, o que tá acontecendo? Olha esse mundo, Entendeu o né? conceito do freedom, né? Então, assim, essa questão, ela é muito forte. Você experienciar novas coisas, novos hábitos, fazer um esporte novo, fazer esqui, por exemplo. Na África do Sul, mergulho com tubarão branco. Que legal. Então, assim, Dentro de um gradil, dentro né? do gradil, Importante falar isso, né? ele tava com muita vontade de entrar. Então, Que legal. então, assim, são experiências que você vai moldando a sua Literalmente cabeça. nadou com os sharks, né? Então, assim, você vai entendendo, você vai desenvolvendo partes do seu cérebro, né, leitura, experiências, essas coisas que eu gosto muito de ler. Nunca gostei de ler, mas aprendi a ler porque começou a me beneficiar. Comecei a ver os benefícios e passei a ler todos os dias. Você Mas, lembra qual foi o primeiro livro que você leu?
Cara, o primeiro livro que eu li, Você pegou assim e falou, olha, hoje eu vou fazer essa leitura cara, por incrível que pontual. pareça, o primeiro livro que eu li foi O Segredo da Mente Milionária, eu tinha uns 13 anos de idade, 14 Não anos de foi idade. Pai Rico, Pai Pobre? Não, esse eu li depois, cara. Esse eu li bem depois. Legal. Nessa época eu lia pouco ainda, eu tava Sim, começando, eu li Seriamente Milionária, cara, tinha uns 13, 14 anos. que legal. Aí depois, E aí foi tomando aí gosto pela fui, cara, coisa, fui né? tomando gosto, um livro muito, chama, não tem em português, infelizmente, mas seria 5 coisas que você tem que saber antes de morrer. Muito bom esse livro. Bacana. Então, assim, é um cara que faz um estudo com, acho que era não sei quantas mil pessoas que estão na sala de 80 anos para cima, em leito de morte, e ele faz as 5 coisas. Então, assim, do mesmo jeito que a vivência internacional me deu um monte de insights, um monte de visão de mundo, um monte de visão de negócios, porque às vezes você vê como acontece um negócio lá e você traz para cá. Tem muitas Perfeito. empresas no Brasil que são soluções que foi vista lá fora e o cara copiou, A própria né? imprensa, né? A Assis Chateaubriand, né? Que entendeu Exatamente. tudo isso. Tem 2 irmãos alemães que copiam, eles ficam. Os Matarazos em São Paulo, Exato, né? eles ficam vendo esses irmãos alemães, até saiu uma matéria recentemente deles, que eles copiavam todas as empresas que saíam no Vale do Silício. Saía lá, eles copiavam na Europa. Saía lá, o eBay, copiavam várias Sim. empresas. Eles saíam no Vale do Silício, eles iam lá copiavam na Europa. Sim. Né? E hoje estão bilionários por copiar a ideia dos outros. Você vê. Né? Então, assim, Ctrl-C, Ctrl-V na veia, você né? vai lá, você lê, você vai te abrindo algumas ideias, visão de negócio, para que você, às vezes, aplique. Eu falo que uma simples ideia, um simples insight que você está vendo em algum momento pode mudar o jogo da sua empresa, pode mudar o modo da sua vida, etc. Então, Perfeito. isso impacta bastante. E como investidor anjo, quando é que foi esse parênteses que você viu, né? Você já estava no mercado, você já tinha conhecimento de muitas coisas e você entendeu que era importante investir numa terceira pessoa, analisar essa ideia e dar para ele esse insight, essa aceleração num primeiro momento. Cara, quando eu abri minha primeira empresa, eu precisei de recurso, precisei captar, ali eu comecei a entender o melhor, como que funcionava captar recursos de terceiros para investir em equity. E aí eu entrei num grupo chamado BR Angels, que era um grupo de empresários, aí tem o dono da Hydrogasil tá lá, alguns empresários muito grandes que estavam... Angels era da Camila Farani. Não. Ela passou por lá, maior investidora anjo do Brasil. Não é da Camila. Ali tem alguns empresários low profile, né? Dono da Hydrogasil, Entrava Stefanini. um pouco de tudo nesse portfólio, E aí né? tinha seleção ali, eu comecei a aprender mais, era colegiado, né? Então o pessoal escolhia, entrava junto ali, e ali eu comecei a olhar esse mundo. O João Kepler, que é meu sócio, é o maior investidor de startups do país hoje. A Bossa Nova, se eu não me engano, é a quarta maior empresa de VC da América Latina. Perfeito. Então, assim, aí eu gosto muito, estou sempre olhando esse mundo, apesar de não ser meu mundo principal, ser mais dívida, né? A gente está sempre acompanhando esse mundo, porque as pessoas que a gente se relaciona estão nesse mundo. Então, a gente está bem... sempre vou namorando essas operações, mas ainda com o pé no freio. Então, hoje te procuram, hoje eu quero procurar o Guilherme Danelli, ele é investidor anjo, ele vê a minha empresa, lógico, já num patamar estabelecido, não é uma coisa inicial, uma coisa mais intermediária, né? Vamos colocar aí de 5 milhões para cima. Cara, hoje assim, investidor anjo nem tanto, a gente está mais no private equity, que são empresas que já faturam acima de 20 milhões por ano, mais ou menos. A parte de dívida, a gente consegue ajudar de 1 milhão para cima, né? Setor imobiliário a partir de uns 5, 10, mas setor varejo, indústria, corporativo de forma Começa geral. a fazer sentido nesse patamar. Cheques a partir de 1 milhão, que seriam empresas que faturam a partir de 20, 30 milhões, já começa a fazer sentido para a gente olhar. E como é que eles te encontram? Eles te encontram por redes sociais? Eles te encontram por... O Instagram, então, geralmente vem bastante gente pelo Instagram. Principal. A gente tem parceiros no Brasil inteiro, né? Advogado, Perfeito. Contador, consultor de negócio, eles encaminham para a gente as empresas que precisam de crédito, mas muita gente também me procura pelo Instagram.
Instagram, ótimo. LinkedIn também? Pouco. Pouco? Pouco. Ah, LinkedIn tem mais os fundos, né? Quem a gente, sei lá, né? A turma da Faria Lima ali que fica mais no LinkedIn, mas em termos dos empresários é pouca coisa. se olhando, né? Se observando, Ver vendo quem tá se... comprando o quê, ver É, quem tá fazendo vamos nesse emissão. caminho, Pô, os né? caras tem um fundo ali que tá fazendo, deu um cheque aqui, a gente tá sempre monitorando quem tá fazendo o quê. Guilherme, eu fico assim, primeiro, uma grata satisfação por estar participando desse começo, né, desse princípio do Vale Business. Eu acho que é uma satisfação imensa trazer empresários aqui, contar e narrar as suas histórias, para quem está assistindo se sentir inspirado. Eu acho que essa é a nossa maior missão hoje, além de traduzir isso em jornalismo, traduzir isso em oportunidades, mas também inspirar essa pessoa que está do outro lado e que está nos assistindo. Se você pudesse mandar uma mensagem hoje para quem quer, primeiro, abrir seu primeiro negócio ou encontrar uma solução lá na luz, no fim do túnel, já está com seu negócio operacionalizado e ele precisa então de uma luz no fim do túnel. O que você falaria para essa pessoa? Cara, para quem tá querendo começar, eu diria para ter coragem, arriscar. Acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi empreender. Não é simples, não é fácil, não se iluda com coisas que você vê no Instagram, porque ela não é tão simples assim, mas dá para dar certo, e quando dá certo vai mudar a sua vida, a vida da sua família e a vida de um monte de outras famílias que você vai empregar. Né? Então não tenham medo de arriscar, principalmente os mais jovens que estão querendo começar. Entre comprar um carro e empreender, empreenda, e depois você compra 2 carros, né, muito mais vantajoso. Tenha um plano de negócio bem definido, converse com pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Né? Hoje em dia eu vejo jovens ou empresários se aconselhando com pares que não faz nem ideia. Um empresário, um churrasco falando com outros 5 CLT. Não, cara, você tem que falar com um cara que tá no mesmo caminho que você quer estar, pô. Não adianta você querer se aconselhar com pessoas que têm medo de fazer o que você está indo fazer. Né? Perfeito. Então, pô, eu vou empreender. E aí você está falando numa mesa com 4, 5 CLTs, você fala, cara, não faça isso. Por que você vai largar a fábrica e vai empreender, você é maluco, etc. Então, para quem quer começar, faça um planejamento, mas assuma o risco, porque vale a pena. Né? Não é fácil, mas vale a pena. E para quem está empreendendo, está num momento de dificuldade, etc., procurem também respirar, entender que a maior resposta está dentro de casa. Né? Eu sou cristão, eu oro muito, porque às vezes a resposta está comigo, se a gente só não está enxergando. Fazer uma introspecção. Exato, porque olha nas áreas da empresa e de fato, conversem, não é porque está do seu lado, que é seu amigo, etc., que vai saber se aconselhar da melhor maneira. Perfeito. Tente buscar pessoas que já passaram pelo mesmo problema que você. Não adianta eu, casado, querer buscar ajuda do meu casamento com alguém que é solteiro. Não faz sentido. Então, se você é empresário, busque algum empresário que já quebrou, busque um empresário que quer captar crédito, busque ferramentas. Pô, hoje tem IA, tem YouTube, tem um monte de ferramenta que você consegue. Tem pessoas que sabem fazer e aconselham os seus empresários. Então, assim, busquem estar perto de quem você quer ser amanhã. Né? Porque se você já tem um negócio, você já passou a parte de assumir o risco, só que vai ter dificuldades que você não sabe. É igual na escola, você chega na próxima série ali, você vai ter problemas, vai ter dificuldade, etc. Você está no primeiro ano do colégio, pô, é mais fácil você falar com alguém do terceiro ano e te ajuda numa matéria do primeiro do que você falar com o cara do primeiro do lado ou da oitava série para te ajudar. Então, meu conselho saiba com quem que você vai, às vezes você vai sentar, foque 100%. Eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã para ler livro, para estudar, para fazer as coisas. Vou trabalhar até às 8 horas da noite quase todos os dias, final de semana, mas está dando certo. Né? Então, não tenha pena de você em fazer acontecer. Você é o único responsável por fazer dar certo ou dar errado, não tem outro. Não tem governo, não tem político, não tem nada. O responsável por fazer a sua empresa dar certo é você. E principalmente você que é nascido em Taubaté e que está aí na máquina, né, tá se esforçando, operacionalizando o seu negócio, ver uma referência como o Guilherme hoje é para nós assim de brilhar os olhos. Não é nenhum saudosismo, mas é ver que um profissional que se primeiro estruturou, que buscou conhecimento fora do Brasil, volta para o Brasil com uma gama de conhecimento e hoje está aí no mercado fazendo o seu melhor e sempre pautado pelo melhor. Então
essa referência sua, eu quero realmente que o nosso público tome como exemplo e siga seu exemplo. Legal, Porque obrigado. não só como escritor, não só como investidor, mas também como pessoa, como ser humano, que eu acho que é o mais importante de todos nós, não perdemos o nosso lado humano, né? Exato. Volto lá, um CNPJ é feito por vários CPFs, então o sucesso do CPF vai tá atrelado aos outros CPFs em volta. Então não adianta, você precisa só respirar, entender o que está acontecendo e seguir em frente. Muito bom. E obrigado. Obrigado Obrigado por nos você. brindar com sua trajetória, obrigado por nos brindar com seus ensinamentos que são valiosos. Esses insights depois vão virar recortes e eu acredito que seja muito pertinente para todas as pessoas que buscam ali ter o seu negócio estruturado e especialmente tomado como referência sempre. Legal. Obrigado, Guilherme. Parabéns. Parabéns Obrigado que vocês mesmo estão de coração fazendo. por tudo. Boa sorte, bom sucesso para vocês aí. Obrigado.